Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que é presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia da Assembleia Legislativa. Com ele vamos tratar dessas questões relacionadas à lei orçamentária anual que está em tramitação na Casa, como também sobre a sua atuação na ação parlamentar. Deputado, é sempre um prazer tê-lo aqui no programa e eu agradeço mais uma vez a sua presença. Comecemos então pela Lei Orçamentária Anual, que já foi discutida em audiência pública. O governo já esteve na Casa para apresentar os números do orçamento para 2018. E o que dizer, de fato, inicialmente, das suas impressões sobre a audiência pública este ano? E obrigada mais uma vez por estar aqui. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Na verdade, que nós promovemos, eu na condição de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia, nós, há dias atrás, promovemos essa audiência pública, com a participação da sociedade alagoana, com a participação de representantes do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, representantes do Ministério Público e representando o governo do Estado estiveram presentes aqui o secretário da Fazenda, o secretário de Planejamento. Ou seja, quem participou dessa audiência pública tirou suas dúvidas, porque, como eu disse, aqui presentes estavam os representantes do governo do Estado e, evidentemente, todos eles responderam a algumas indagações, tanto por parte da população alagoana, como por parte dos poderes e de algumas instituições que têm sua independência financeira. Observa-se que foi uma das audiências públicas mais participativas, não, deputado? Exatamente, é um momento muito importante para qualquer município, para qualquer estado, para qualquer país. É quando se discute a lei orçamentária, porque é exatamente em cima dessa lei orçamentária que está previsto que o governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, pretende fazer em relação ao seu povo para o ano seguinte. 10 bilhões, não é? O orçamento está estimado para 2018 e tem algumas já deduções legais estimadas para educação, saúde, que é constitucional. Essa partilha, o senhor acredita que está dentro da expectativa do legislativo para o orçamento que foi elaborado pelo governo? Bem, Gorete, é claro que, veja, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, exatamente, todos eles acham que exatamente o que foi estabelecido pelo governo do Estado não dá para atender os anseios, o desempenho das funções dessas instituições, desses poderes. Nem para o Executivo, não é? Que costumeiramente chega no segundo semestre do ano e já pede uma liberação orçamentária. Uma suplementação, exatamente. Não é? Por conta disso, nós, a Comissão de Orçamentos, Finanças e Economia, nós temos como relator dessa lei orçamentária o jovem, talentoso e atuante deputado Gilvan Barros Filho, e que até o presente esse relatório ainda não está pronto, que perante o nosso regimento interno, nós entraremos em recesso no próximo dia 15, ou seja, hoje é 14, amanhã. Mas o próprio regimento diz que nós só podemos entrar em recesso quando aprovado a lei orçamentária. O relator da lei orçamentária, como eu disse, o deputado Gilvan Barros Filho, está sendo procurado pelos demais poderes, procurado pelas demais instituições, querendo o aumento nessa previsão para o ano de 2018. Em cima dessas reivindicações, tanto a Comissão de Orçamento como a mesa da Assembleia Legislativa, nós estamos mantendo esse contato com o governo do Estado, de modo que a gente venha aprovar uma lei orçamentária que venha atender os anseios dos poderes, das instituições
e, evidentemente, com isso, o objetivo maior nosso é que nós venhamos atender mais precisamente os anseios do alagoano e da alagoana. Pois bem, o senhor acredita que até, digamos, o final do mês tenhamos essa aprovação, deputado? Acredito que sim, acredito que sim. Nós já, nessa caminhada, nós já ultrapassamos 70% dessa viagem. Já existe um certo entendimento e, com certeza, acreditamos que daqui para o final do ano, daqui para 31 de dezembro, a gente entregue, a gente aprove essa lei orçamentária para o ano 2018. Pois é, porque além da lei orçamentária, né, antes de entrar no recesso, os parlamentares, o poder tem aí ainda alguns projetos de origem governamental que não chegaram na casa, né? Vários e vários projetos na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, ou seja, o nosso desejo, o desejo do presidente desta casa, deputado Luiz Dantas, é exatamente a gente encerrar esse ano 2017 levando toda essa pauta, exatamente a gente aprovando ou não todas essas proposições que se encontram aqui na Casa Tavares Bastos. Mas voltando ainda, para finalizar essa questão do orçamento, a repercussão da audiência pública, o senhor acredita que é um momento da transparência? Agora é interessante que quando começa a tramitação, que é bem antes da realização da audiência, esses setores envolvidos procurem a Assembleia e não deixem isso para a última hora, que é o que geralmente acontece, né, deputado? Problema até cultural do brasileiro, né? Problema de cultura. A coisa mais importante exatamente é a aprovação dessa lei orçamentária. Para aqueles que não conhecem de perto tecnicamente essa questão, eu quero dizer que é em cima dessa lei orçamentária que qualquer governo, como eu disse no início dessa entrevista, seja ele estadual, municipal, governo federal, é em cima dessa previsão que ele tem a disponibilidade de, no ano seguinte, gastar com saúde, educação, com segurança, com meio ambiente, ou seja, é exatamente uma lei extremamente importante, volto a repetir, para qualquer município, para qualquer estado e para o governo federal. Deputado, para finalizar mesmo, qual é a sua visão sobre o orçamento participativo? Olhe, eu, quando prefeito, pela primeira vez de minha cidade, em 1988, eu usava o planejamento, usei esse termo, planejamento participativo. Como surgiu esse termo planejamento participativo? Eu, na minha atividade profissional como engenheiro agrônomo, iniciei trabalhando em um programa chamado Polo Nordeste. Era um programa de desenvolvimento de áreas integradas do Nordeste. Esse programa era um programa da Sudene, que era com recursos do Banco Mundial. E nós fazíamos o planejamento do ano seguinte, adotando esse termo, planejamento participativo. Eu fui gerente na região do Alto Sertão e todos os anos a gente fazia esse planejamento participativo. Ouvia comunidade por comunidade, e em cima dessas reivindicações, ou seja, a gente fazia o planejamento para o ano seguinte para esse programa chamado Polo Nordeste. Posteriormente, eu na condição de prefeito, que fui eleito pela primeira vez em 1988, adotei exatamente esse planejamento participativo e, evidentemente, em cima desse planejamento participativo, nós fazíamos o orçamento para o ano seguinte para o município de Piranha. Pois, portanto, há uma opinião favorável, não é? Pois bem, deputado, para a gente agora encerrar mesmo, a relação do parlamento como executivo,
no que diz respeito a emendas parlamentares. Observa-se que no governo anterior houve um descontentamento no poder legislativo sobre não haver a liberação de emendas, né, pelo governo, não havia um entendimento nesse sentido. E hoje, como está essa situação? Olha, isso só vai ser resolvido a partir do momento que se aprove um projeto de lei estabelecendo, determinando as emendas impositivas. Até então, até esse momento, desde que foi instalado o Poder Legislativo aqui no estado de Alagoas, nós não temos nenhum poder. Todos os anos nós colocamos nossas emendas, que a emenda hoje para o deputado estadual aqui em Alagoas é como uma indicação. Você pede alguma coisa ao Poder Executivo, ele atende se quiser. É como são essas emendas. Tem o mesmo efeito de uma indicação. Ele atende se quiser. Mas no momento que for aprovado, proposição aqui, criando essas emendas, e as emendas passem a ser impositivas, obrigatórias, como acontece no Congresso Nacional, com certeza vai atender toda a casa e nós vamos ter amplas condições de levar recursos para os municípios onde a gente tem uma maior participação, maior atuação. Há uma tendência de o plenário ser unânime nessa deliberação? Olha, existe. Nós temos uma proposição da legislatura passada, de autoria do deputado Joãozinho Pereira, que inclusive foi aprovada na primeira votação, foi suspensa até hoje, espera a segunda votação. E nessa legislatura, com a preocupação que ele tem, ele ventilou, ele tramitou ainda nesta casa, de autoria do deputado Francisco Tenório, estabelecendo, determinando a criação da imposição no que diz respeito a essas emendas. Pois bem. Deputado, agora falemos sobre este ano legislativo. Qual era a sua impressão quando assumiu essa legislatura e como o senhor está vendo ao final dessa legislatura, como foi a correlação de forças no plenário, no parlamento, nas ações dentro e fora do plenário? Olha, veja bem, todo o parlamento, a Câmara de Vereador, as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, é a caixa de ressonância da sociedade. Qualquer Câmara de Vereadores, qualquer Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, é extremamente eclética. Ou seja, nós temos aqui 27 deputados, cada um se dedica mais a uma determinada área. Uns têm como a bandeira principal a educação, outros têm a questão da saúde, outros têm a questão da segurança, outros têm a questão do meio ambiente, a questão hídrica e por aí vai. Por conta disso, sempre é uma casa eclética. Eu quero dizer que eu conheço bem algumas casas legislativas aqui no Brasil. Conheço bem o parlamento sergipano, o mineiro, o pernambucano, e digo que uma das maiores casas, Assembleia Legislativa que eu conheço nesse Brasil, com certeza é a Assembleia Legislativa de Alagoas. Por quê, deputado? Olha, pessoas capacitadas, de um alto nível. Eu nunca presenciei, desde que cheguei aqui, alguém que fosse para a tribuna, alguém que aparteasse um deputado, que usasse termos, palavras de baixo calão, como a gente vê no próprio Congresso Nacional. É uma relação respeitosa, extremamente respeitosa. O objetivo dos 27 deputados que estamos aqui é exatamente, Gorete, o bem do estado de Alagoas. Deputado, nós vamos dar uma pausa para o primeiro intervalo do Frente a Frente e nós voltamos em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. A
eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que também é presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia aqui da Casa, da Assembleia Legislativa. E agora, deputado, falemos sobre o senhor que utiliza tão bem a tribuna do plenário da Assembleia. Há 2 semanas ou mais, o senhor fez um pronunciamento sobre a importância do governo presente. O PSB aqui na Assembleia está de mãos dadas com o governo do Estado. Seria assim? Exatamente. O governo presente consiste do governo sempre escolher uma região do Estado e passar 3, 4 dias. O último governo presente foi exatamente na região do Alto Sertão do nosso Estado. Os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado. A sua região, né? A minha região, Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Mata Grande, Inhapi, Canapi. Foram 3 dias ouvindo a população, foram 3 dias de assinatura de ordem de serviço, foram 3 dias de inauguração de várias obras em várias áreas, educação, saúde, na questão hídrica. E eu quero dizer que foi, Gorete, muito positivo para a região do Sertão. Eu quero dizer, de todas as ações do governo, uma das mais importantes até hoje para o Sertão de Alagoas foi a inauguração da estrada que liga Mata Grande à cidade de Água Branca. E tudo tem um seu porquê. A história do Sertão, as cidades do Sertão derivaram-se exatamente desses 2 municípios. Os municípios mães do Sertão de Alagoas são os municípios de Água Branca e de Mata Grande. Além de tudo isso, essa estrada corre, no meu entendimento, a região de microclima mais privilegiada que o Nordeste brasileiro tem. E subutilizada, né? Sobretudo na questão da agricultura, da economia. Subutilizada. É uma região que diferencia de toda outra região do nosso Sertão de Alagoas, uma região que oferece todas as condições edafoclimáticas para ser uma região produtora de frutas. Promissora. E com essa estrada, isso vai exatamente fortalecer essa região. E quero dizer aos telespectadores da TV Assembleia, nesse programa Frente a Frente, nesse final de ano de 2017. Daqui a 10 anos, aquela região do Alto Sertão de Alagoas será a região mais desenvolvida do nosso estado. Principalmente por esse trabalho de infraestrutura, esse trabalho que está sendo feito pelo governador Renan Filho em prol do estado de Alagoas e mais precisamente em relação à região do Sertão alagoano. Eu sou um curioso no que diz respeito à questão sertaneja e que conheço de perto o nosso semiárido. Hoje o semiárido melhor estruturado, com melhor infraestrutura de convivência com as irregularidades pluviométricas é o Sertão de Alagoas. Pois bem,
ainda continua a dizer subutilizada, né? É uma região que poderia ser melhor explorada e com essa estrada realmente vai possibilitar escoamento de produção e a ligação com outros centros, não é, deputado? E tem uma particularidade muito grande. Um assunto puxa outro. Exatamente nessa estrada, ela está ali, sepultados os pais de Virgulino Ferreira da Silva, de alcunha Lampião, o lendário Lampião. Foi exatamente entre Mata Grande e Água Branca que em 1921 o pai de Lampião foi assassinado macabramente, inocentemente, e a partir daquele momento surgiu o lendário cangaceiro Lampião. Então tudo isso é história. Foi aqui em Alagoas, foi responsável pelo surgimento do cangaceiro Lampião, lá em Mata Grande, e foi em Piranhas, na minha cidade, a responsável pelo extermínio do maior fenômeno social da história do Nordeste, no meu entendimento, que foi o cangaço capitaneado por Lampião. Ou seja, além, como eu disse, a região oferecer condições para ser uma grande produtora de frutas, essa região tem história. Pois é, e história e turismo caminham juntos, não é? O turista que chega ao estado de Alagoas não se prende só ao sol e ao mar. E falta digamos assim, uma ação mais efetiva para colocar as regiões como o sertão alagoano, por exemplo, dentro dessa meta de desenvolver o estado de uma forma mais harmônica por meio do turismo, da história, deputado. Como o senhor vê essa questão? Gorete, me permita eu colocar o seguinte. Primeiro, eu disse que o futuro de Alagoas está no nosso sertão. Eu costumo dizer que nenhuma região se desenvolve, nenhum país se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Apesar da degradação do Rio São Francisco, que no meu entendimento é o maior problema que o Brasil enfrenta hoje, eu venho dizendo isso há anos e anos. O sertão de Alagoas tem de um lado o Rio São Francisco, do outro lado tem um canal do sertão. Água. Nós temos estrada para qualquer parte do país. Nós temos energia. Temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem, está nessa nossa região. Tem o município de Piranhas, Delmiro Gouveia e Paulo Afonso. Sem levar em consideração as potencialidades que a gente tem para a exploração da energia eólica, energia solar. Nós temos água para produzir alimentos, nós temos água para o consumo industrial e nós temos água para o consumo humano e animal. Aliado a tudo isso, neste século, nenhuma região no Brasil se desenvolveu mais turisticamente do que aquela região que compreende os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia. Por conta disso, volto a repetir, o futuro de Alagoas, o futuro do Nordeste está exatamente no sertão de Alagoas. Se não me falha, no dia 2 de junho, eu apresentei esse projeto no encontro do Rotary Clube do Nordeste Juazeiro da Bahia, mostrando as potencialidades que eu batizei até essa região, batizei esse projeto meu como as potencialidades dos lagos do São Francisco. Você tem o Lago de Xingó, você tem o Lago de Taparica, você tem o Lago de Paulo Afonso. Ou seja, eu tenho um entusiasmo muito grande e tenho certeza que basta o governador Renan Filho continuar dando esse apoio, dotando esta região de toda essa infraestrutura que eu coloquei, e com absoluta certeza nós seremos a região mais desenvolvida do Nordeste. Em que pese o
lado do Cânion do São Francisco, que é amplamente divulgado no Brasil e no mundo, ainda está sendo capitalizado pelo vizinho estado de Sergipe, não é, deputado? E como eu tenho feito vários pronunciamentos aqui, Exatamente. condenando, Sergipe vende o que não é dele. Mas é por força do espaço que é cedido, não é? O espaço, nós estamos pecando Exatamente. por omissão, cometendo um crime por omissão. Mas, nesse governo, e principalmente a gente tem sentido que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem se preocupado e tem procurado reparar esse erro que nós cometemos ao longo desses últimos anos. Se você percorrer o Brasil, as pessoas, quando se falam no Lago de Xingó, acham que o Lago de Xingó pertence ao estado de Sergipe. Mas eu queria aproveitar o seu programa e dizer aos telespectadores, o Lago de Xingó tem exatamente 60 quilômetros quadrados. Desses 60 quilômetros quadrados, Sergipe só tem em torno de 8 a 10 quilômetros quadrados. O resto tudo é lagoas. E a parte mais bela fica em E Alagoas. aquela questão dos cânions, do Riacho do Talhado, tudo aquilo é exatamente Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Pois bem. Deputado, já que falamos no Rio São Francisco, o senhor é um profundo defensor da revitalização, já se colocou contrário à transposição do rio nas condições em que foram feitas e continua sendo feita. E eu pergunto, o senhor que participou da comitiva junto com o governador, que fez um percurso até Penedo e além Penedo, como o senhor avalia hoje a política hídrica do estado de Alagoas? Olha, eu estou muito preocupado com a degradação, não só do Rio São Francisco, com a degradação dos rios de Alagoas. Com certeza, os grandes conflitos, as grandes guerras que teremos esse século no mundo deriva-se exatamente da falta de água. Será o grande problema do planeta, será a questão da água. Se pensou anos e anos que a água era um bem infinito, até por conta que a palavra água passou a ser sinônimo de tudo que era fácil. As pessoas perguntavam, Gorete, como foi a prova? A prova foi uma água, tudo que era de facilidade. Tão acessível, né? O CSA vai jogar com Penedense. Há algum problema para o CSA? Que nada, é um jogo água. O CSA vai ganhar com facilidade. Exatamente, nós estamos chegando à conclusão que aquilo que era fácil, que se achava que era infinito, não era. Eu lembro que existe eu convivi muito com os barrageiros, as construções das hidrelétricas de Paulo Afonso, hidrelétrica de Xingó, e eu conheci uma figura folclórica, um barrageiro que trabalhou no Iraque, no Irã. A tecnologia nossa de hidrelétrica é super avançada. E ele, que trabalhou no Iraque, no Irã, ele conheceu dois termos na língua árabe. Uma era o termo Makmoskila, segundo ele. Makmoskila é paz, harmonia, céu de brigadeiro. Mosquila Timbira, turbulência, dificuldade, guerra. Ou seja, plagiando o nosso amigo Pereirão, como ele é conhecido, Pereirão, uma figura lendária. E eu quero dizer que o problema, o árabe que na tem, linguagem árabe, a questão hídrica no mundo hoje é Makmoskila. Será o responsável pelas guerras que teremos pela frente. Sem dúvida, a escassez de água já coloca alguns países nessa guerra, não é, deputado? Pois bem, para encerrar este bloco, eu pergunto, dentro do que está sendo feito, qual é a expectativa que o senhor tem sobre a vida do Rio São Francisco? Nós temos exemplos de vários e vários rios que morreram no planeta. Foi feito um estudo
com os maiores rios do mundo, que nesses últimos 50 anos, o rio que mais perdeu volume d'água foi o Rio São Francisco. Conclusão, é um paciente que está na UTI, em coma. Se não se tomar providências urgentes, nós teremos exatamente o fim do Rio São Francisco. Mas isso cabe um pacto de governadores da região, da classe política como um todo, não é? O que nós precisamos é arregimentar os mais renomados, os mais experientes técnicos na área hídrica e eles apresentarem a solução. E cabe a nós, políticos, utilizando os meios políticos, viabilizar a recuperação desse rio da unidade nacional. Perfeito. Deputado Inácio Loyola, chamamos agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB. Deputado, falemos agora sobre a ação parlamentar. O senhor se sente, digamos assim, bem contemplado nessa legislatura? O que dizer? Que balanço o senhor faz? Primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto muito bem aqui na Assembleia Legislativa, começando pelos meus colegas deputados. É uma convivência maravilhosa. E eu quero dizer a você que uma das boas coisas que aconteceu em minha vida foi nesses 2 mandatos, nesse segundo mandato como deputado estadual, essa convivência com os colegas deputados. Segundo, com os funcionários da casa, com vocês que fazem esse trabalho importantíssimo no que diz respeito à informação e à formação da TV Assembleia. Obrigada, eu quero deputado. aproveitar para dizer que também conheço várias TVs de Assembleia Legislativa por esse Brasil afora, e não é pelo sentimento alagoano, pelo fato de eu participar dessa casa, mas na minha visão empírica, jornalística e política, a melhor TV Assembleia no Brasil que nós temos é a TV Assembleia do Estado de Alagoas. E nós que fazemos a TV Assembleia, aqui em nome de todos, agradeço esse reconhecimento. Não estou deputado. fazendo isso para agradar. Estou dizendo realmente porque é o que eu acho. E quero dizer que durante esse ano de 2017, tivemos várias audiências públicas, vários debates, como eu disse, na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, na área de meio ambiente, na área de infraestrutura. E quero dizer que o sucesso de uma Assembleia depende de todos aqueles que fazem a Assembleia Legislativa. Eu quero aproveitar a oportunidade e quero parabenizar todos os deputados estaduais dessa casa. Como eu disse, que é uma casa eclética. Cada um tem sua bandeira. E em cima de cada bandeira, nós procuramos, nós que fazemos este poder, nós procuramos atender os anseios da sociedade alagoana. Qual é a sua bandeira, deputado? Eu tenho várias bandeiras, mas a principal é a questão ambiental, a questão hídrica
e a questão do nosso sertão. E nesse contexto das indicações da sua ação parlamentar, o que o senhor destacaria durante essa legislatura? Olha, eu quero dizer a você que uma das coisas que eu venho há anos mostrando, querendo conscientizar, e somente agora existe uma conscientização do alagoano, do nordestino, do brasileiro, é que exatamente o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é a questão da degradação do Rio São Francisco. Isso que eu venho há anos, eu lembro que desde quando estudante do curso de agronomia na Universidade Federal de Alagoas, eu já levantei essa questão da bandeira da degradação do Rio São Francisco. E ter a título de usar uma palavra mais forte, que chamasse a atenção, quando eu me referia à região ribeirinha do Rio São Francisco, eu me referia com a palavra Barrancas do São Francisco. Até porque Barrancas é uma palavra mais forte, que chamava mais atenção. Mas, Gorete, eu quero dizer que também um dos grandes sonhos de minha vida foi essa, concretizada nesse governo presente no sertão de Alagoas, que foi essa estrada que o governador Renan Filho ele inaugurou Mata Grande, Água Branca, porque sei da sua importância e dos resultados que nós teremos amanhã. E através de um projeto de lei, de minha autoria, essa estrada terá o nome de América Torres. América Torres é uma matriarca oriunda de Água Branca, e quero dizer aos nossos telespectadores que foi a primeira prefeita de Alagoas, em cima de sua história, em cima do seu passado. E eu que procuro sempre prestigiar aqueles que fizeram alguma coisa em prol de sua cidade, sua região, seu estado, do meu país, e eu não poderia deixar de, na condição de deputado estadual, através de um projeto de lei que foi aprovado por esta casa, está para ser sancionado pelo governo do estado, que essa estrada venha receber o nome da lendária América Torres. Homenagem, claro, é respaldada pela prática, pela atividade, né? Deputado, como o senhor vê a ação da bancada federal, como também dos ministros alagoanos que recentemente estiveram aqui, em Penedo, inclusive, um dos ministros, o ministro Maurício Quintela, dos transportes, e que viabilizou até uma obra de recuperação de parte ali do Rio São Francisco por conta do volume de assoreamento que se percebe em várias partes do rio, não é? Mas o que dizer da ação, o que se espera mais da bancada e dos ministros para Alagoas, o benefício de Alagoas? De todos aqueles que nós elegemos para desempenhar suas atividades políticas lá em Brasília, tanto no Senado como na Câmara Federal, a verdade é que esta bancada é que teve maior notoriedade na questão política nacional. Nós temos um deputado federal, Maurício Quintela, como ministro de Estado, ministro dos Transportes. Nós temos o deputado federal Max Beltrão como ministro do Turismo. Nós temos o deputado federal Arthur Lira como líder do seu partido, PP, lá na Câmara Federal. Nós temos 3 senadores de expressão, Renan Calheiros, presidente do Senado por várias vezes. Nós temos o senador Collor, foi presidente, hoje senador da República, extremamente atuante lá no Senado Federal. E temos o senador Benedito de Lira também, um gigante em defesa dos interesses dos alagoanos. Ou seja, nunca tivemos uma bancada federal com tanta notoriedade no cenário político nacional
como esta bancada Portanto, que nós temos hoje. É natural que os alagoanos esperem um retorno substancial dessa ação articulada e conjunta, não é? Exatamente, e que com isso quem venha ganhar seja nós alagoanos. Pois bem, nesse sentido, o que dizer hoje da conjuntura política nacional, da crise que se vive ainda da economia e o fato de Alagoas não estar entre os estados que apresentam dificuldades maiores, a exemplo de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? Você veja, um dos estados mais pobres da federação é um estado que está mostrando exemplo de responsabilidade, de competência e determinação. Você vê o nosso vizinho o estado de Sergipe, totalmente sucateado, o Rio de Janeiro pior ainda, o Rio Grande do Sul sofrendo abalos enormes, e um dos estados mais pobres da federação, que é o estado de Alagoas, nós temos um governador, como eu disse, que apesar dessa crise que o Brasil enfrenta, para mim, a maior crise de sua história, crise política, crise econômica, crise moral, Gorete, o estado de Alagoas, o governador Renan Filho, tem dado um exemplo, não só para o Nordeste, tem dado um exemplo para o Brasil. O senhor acredita que, por o ano de 2018 ser um ano eleitoral, o governo vai conseguir, com as restrições que a legislação eleitoral impõe, ainda mostrar um diferencial? Com certeza, eu acho que o ano 2018 vai ser de extrema importância para o desenvolvimento de Alagoas. Eu acho que as grandes ações, as grandes obras que o governo Renan Filho tem para Alagoas, serão elas realizadas, concretizadas no ano de 2018. Deputado, e com relação a, digamos, a conjuntura local, o que é que se espera, por exemplo, da sua decisão? O senhor será candidato à reeleição? Como está a estrutura também do PSB nessas eleições? Olha, o PSB, infelizmente, o deputado JHC, ao assumir a direção do PSB em Alagoas, ele desagregou todo o PSB. A gente não pode falar no PSB em Alagoas sem falar nesta guerreira que é Cátia Borg. Cátia Borg, que foi vereadora, Cátia Borg, que foi prefeita de Maceió, Cátia Borg, que levantou anos e anos a bandeira, desfraudou a bandeira do PSB aqui no nosso estado. E o deputado federal JHC, assim que se filiou ao PSB, foi candidato a prefeito do PSB, teve o apoio de todo o grupo do PSB, exatamente ele tomou toda a direção do PSB a nível de Alagoas, a nível de Maceió, capital, sem dar a mínima satisfação. Por conta disso, fizemos reiteradas reuniões e chegamos a um denominador comum que praticamente éramos obrigados a deixar o PSB, fomos obrigados a deixar o PSB, mas que chegamos a um consenso que sairíamos em bloco e iríamos se filiar a um partido. Fomos procurados por vários partidos, PSB, PSDB, fomos procurados pelo PMDB, fomos procurados pelo Democrata, tantos e tantos, e se chegou a um acordo que nós iríamos para o PDT. Já houve uma filiação de vários e vários membros do PSB ao PDT e, com certeza, o meu objetivo na hora que a janela for aberta, eu acredito que nós estaremos ingressando no PSB, onde temos ao PDT, desculpe, onde nós temos lá um bravo político alagoano, vereador, deputado estadual, prefeito de Maceió, governador, que é Ronaldo Lessa. E, evidentemente, em cima disso, nós vamos procurar fazer algo em defesa de Alagoas. Candidatura certa, então. Reeleição, deputado estadual.
Deputado Inácio Loyola, infelizmente o nosso tempo estourou e eu aqui agradeço mais uma vez a sua participação. Até uma outra oportunidade. Agradeço a você, Gorete, e desejo a todos os alagoanos um auspicioso 2018. Obrigada. Obrigada a você também e até o nosso próximo encontro.